9 condutores se envolveram, cara, em acidentes aí que resultaram em morte aqui no nosso Distrito Federal. Vai vendo, inclusive, algumas imagens. Casos onde esses condutores aí haviam ingerido, bebida alcoólica. Em se tratado aí de multas, 10 mil condutores foram autuados aí por dirigir embriagado. Gente, eu tô falando de 10 mil pessoas dirigindo bêbadas. Fora as que a gente não consegue pegar. Assunto que a gente repercute agora com o repórter Juliano Cartacho, que está ao vivo aqui comigo. Gil, é com você, meu irmão. Muito boa tarde. Nosso balanço geral dentro e fora do nosso querido quadradinho. Estou no Novo Gama, Fred, para tratar justamente desse tema. Você estava falando, né? 9 motoristas embriagados se envolveram em acidente com morte esse ano. O número já é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 6 condutores foram flagrados dirigindo bêbado após provocar acidente aqui no Distrito Federal. O número é preocupante, apesar de nós termos um dos códigos de trânsito mais modernos e severos do mundo, mas as vítimas continuam aparecendo. Eu, inclusive, estou na casa de uma dessas vítimas. Ele foi atropelado e morto por um motorista no último sábado na Ponte Alta aqui no Gama. O Assis, apenas 24 anos, Fred. Estou aqui com o seu Francisco, pai dele, o Cristóvão, também com a Cristiane e o Yuri, familiares do Assis. Primeiro eu vou conversar, Fred, primeiro com os irmãos. Aqui do meu lado, o primeiro a chegar no local do acidente foi o Yuri, né? O que é que você encontrou por lá, Yuri? Uma cena que nunca mais eu vou esquecer na minha vida, porque aquilo ali eu não queria que nenhuma família presenciasse. Uma cena de destruição, com o rapaz saindo da ambulância ainda, o autor saindo na ambulância de cueca, saiu do carro, som alto do veículo, e meu cunhado estirado no chão. Foi morto na hora, né? Pela aquela trágica cena ali, que eu fico até sem palavras. E esse motorista, o Fred, ele admitiu aos policiais, aos socorristas, que havia passado a noite inteira bebendo. Ele havia bebido antes de dirigir, antes de provocar o acidente. Inclusive, se é que dá para dizer que tem uma boa notícia nessa história toda, um caso raro aconteceu, porque nós temos a confirmação de que ele não foi solto na audiência de custódia. Isso mesmo. Ele teve a prisão em flagrante, né, e foi convertida em prisão preventiva, né? Então, a gente agradece primeiro a Deus por isso, porque, como você disse, é um caso raro. Então, a gente espera que a justiça continue sendo feita e que o autor pague pelo crime. Agora, Cristiane, o acidente aconteceu pertinho de onde seu irmão trabalhava, né? Isso, a menos de 200 metros da porta do serviço do meu irmão, ele foi brutalmente assassinado. Porque quando uma pessoa ingere álcool e assume o volante, ela está assumindo o risco, né, de tirar a vida de um inocente. E nesse caso, foi a do meu irmão. E o rapaz, ele ainda tentou evadir do local, graças a Deus que no momento estava passando um oficial da justiça, tentou fazer os primeiros socorros do meu irmão, mas infelizmente não foi possível. Ela conseguiu, né, apreender ele ali no primeiro momento, pediu para ele fazer o teste do bafômetro, ele se negou. E graças a Deus e a ela, com esse relato que ela deu, né, na ocorrência, a gente conseguiu prender ele, né, os policiais. É uma situação rara, Fred, porque eu mesmo já fiz várias matérias, inclusive estava comentando com a família no final do ano passado, lá na BR-020, o motorista passou a noite inteira bebendo e às 10 horas da manhã de um dia de semana ele atropelou e matou um ciclista, foi solto na audiência de custódia, né? Porque na interpretação da justiça ele não oferecia risco à sociedade. Tinha acabado de matar um ciclista, um jovem de apenas 19 anos e mesmo assim não oferecia risco nenhum à sociedade. Eu não sei então o que é oferecer risco. Eu estou aqui com o seu Francisco do nosso lado. Ele foi um dos primeiros a chegar também ao local do acidente e eu imagino a dor que o senhor está sentindo agora, porque é contra a ordem natural das coisas. Um pai ter que enterrar um filho, ainda mais numa situação como essa, né, seu Francisco? Não, realmente é verdade o que você está falando aí, porque eu acho que o pai não nasceu para
para sepultar o filho, bem que a gente seja obrigado a se manter de pé, se fortalecer, correr atrás desses prejuízos aí, provocado por um imoral desse, por um indecente desse, um assassino, posso dizer, que para mim um homem desse é um assassino. O homem que bebe e fica atrás do volante, sabendo de sua incapacidade, prosseguir numa rodovia, invadir a contramão, a matar quem vem no certo para ir trabalhar, na entrada do seu trabalho, o que é que um homem desse merece, eu pergunto. Eu não tenho palavras para falar. Eu não tenho palavras para dizer o que poderia fazer uma coisa dessa se eu fosse um Deus. Mas, infelizmente, eu sou só filho. Não posso ir contra as leis dele. Como era o Assis, seu Francisco? Um ótimo garoto. Se ele entrasse aqui em casa 10 vezes no dia, 10 vezes, ele pedia a beça para mim e para a mãe. Difícil, né, gente? Seu Francisco está bem emocionado, Fred. Como é que não fica, né? Obrigado a enterrar um filho numa situação como essa. Agora, tudo que a família quer, Cristóvão, é que a justiça seja feita ao pé da letra, que realmente o motorista que provocou esse tipo de acidente pague pelo que fez, não com cesta básica, né? Não com cesta básica, com trabalho voluntário, aquele que pague com o rigor da lei, que cumpra o que está escrito. E que sirva de lição para muitas outras famílias que, assim, é muito triste a gente... É uma situação muito triste que a gente está passando. Eu não desejo isso para família nenhuma. Eu não desejo para ninguém que tenha que ir no IML reconhecer o corpo do irmão, que tenha que presenciar o que nós estamos presenciando, passar o que estamos passando. Então, fica de alerta. Se beber, não dirija. Você não está brincando só com sua vida, você está brincando com a vida do inocente. Hoje em dia, está na palma da mão. Você pega seu celular, pede um aplicativo, né? Tem tantas facilidades hoje em dia que você não precisa colocar a vida de inocente em risco. E olha, Fred, eu já tenho quase 30 anos de profissão e uma matéria que eu nunca esqueci, fiz pela Record, ali por volta de 2008, 2009, uma mãezinha que há 5 anos tentava engravidar, finalmente conseguiu, com a graça de Papai do Céu, ter a sua filha, estava voltando com o marido e a filha, depois de comemorar o primeiro Dia das Mães, e lá na DF-079, ali entre o Parkway e Águas Claras, um motorista bêbado que havia saído de Goiânia para uma festa aqui em Brasília, atingiu o carro dela no meio, matando a mãe e a filha. Quando a polícia chegou, o carro dele estava capotado, ele do lado de fora terminando de tomar uma latinha de cerveja. Essa matéria me marcou, vai me marcar a vida inteira. Está chegando um feriadão, né? A partir de amanhã tem feriadão, a gente sabe que os acidentes graves acontecem com mais frequência justamente nesse período. Cristiane, qual é o recado que a família do Assis gostaria de passar para quem está acompanhando a gente agora e que não tem na cabeça o que é essa necessidade, né, de não beber ao dirigir? Quando você bebe, pega o volante do carro, é como se você estivesse armado em fúria. Você não tem controle do que você está fazendo. Além de prejudicar a sua vida, você prejudica a vida de inocentes. Você não matou somente uma pessoa, você matou os familiares dessa pessoa, a rotina, a vida, né? A família desse rapaz no qual fez o acidente, ela vai sofrer provavelmente com a punição severa da lei, mas ela vai poder abraçar ele de novo, vai poder beijar ele de novo, e a gente não vai fazer isso com o nosso irmão novamente. Então, pensem muito bem antes de vocês beberem, né? Igualmente o meu irmão relatou anteriormente, vocês têm vários meios, vários aplicativos para não fazerem isso, não terem uma arma na mão de vocês. Fred, com esse depoimento e com esse apelo, eu me despeço e fica a máxima, né? Se for dirigir, por favor, não beba. Se não é por você, porque não tem nada a ver com a sua vontade de encher a cara. Olha só, cara,
eu sou totalmente a favor de tudo que eles fizeram. Eu acho que boa parte de Brasília sabe que eu sou deputado federal aqui no nosso Distrito Federal. Uma das minhas primeiras leis, Gil, que eu coloquei lá na Câmara Federal, que já transitou, inclusive, nas comissões, é que um marginal desse, porque o marginal é o que anda à margem da lei, que atropelar e matar uma pessoa bêbada tem que cumprir um homicídio doloso. Doloso, como se fosse com uma arma de fogo, uma faca. Gil, obrigado pelas informações, um abraço grande aí nessa família, tá certo?